Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da Igreja Cristã Verbo Lisboa. É sempre um privilégio estar com vocês aos domingos e para aqueles que vão assistir posteriormente, participar posteriormente pela gravação. Também é um privilégio contar com a sua visita aqui no nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos, aproveite aí para assinar o nosso canal e clicar no sininho de notificações para vocês receberem, né, as postagens dos cultos e vídeos que nós viemos a postar. A gente agradece a presença hoje também do nosso amado irmão João Paulo, que vai compartilhar conosco a palavra. E eu quero começar fazendo uma oração. O Senhor plantou essa oração hoje no meu coração pela manhã, sempre antes das nossas reuniões eu paro, coloco uns louvores, né, faço a minha adoração ao Senhor prévia e peço para Ele me entregar sempre uma oração para a gente iniciar a nossa reunião dominical. E hoje é um dia de ceia, é um dia mais especial ainda. Todos os domingos são especiais, mas o domingo de ceia acaba se tornando um domingo muito mais especial ainda. O João também vai ministrar a ceia durante, né, a ministração da palavra. Nós sabemos que o Senhor, Ele nos deu essa missão de estar sempre lembrando o sacrifício dele, fazer jus à memória dele. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Então, hoje, mais especial ainda se torna o nosso domingo, e por isso eu levo ao Senhor agora essa oração, dizendo: Pai amado, Criador do universo, Senhor de todas as coisas, neste momento de reverência e comunhão que estamos aqui a nos colocar diante da Tua majestade, da Tua presença, nós reconhecemos, Senhor, a Sua soberania sobre as nossas vidas e te pedimos que cada palavra que venha a ser dita durante a ministração do João e cada canção que viermos a entoar daqui a alguns minutos, Senhor, em adoração a Ti, seja um testemunho vivo e eficaz do Teu amor incondicional e da Tua graça infinita, Pai. Capacita-nos também, Senhor, a mergulhar cada vez mais profundamente na Tua presença, em intimidade contigo, Senhor, porque é através dessa intimidade que nós vamos perceber a fibra do nosso ser sendo tocada e transformada por Ti, para que nós sejamos a expressão genuína da Tua glória, Senhor. Que este culto seja um momento de verdadeira conexão contigo, onde nós possamos experimentar a plenitude da Tua paz, da Tua alegria e da Tua justiça. Receba então, Pai amado, Pai querido, o nosso culto racional, em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar agora, meus irmãos, o nosso louvor. Que tenhamos um culto abençoado, em nome de Jesus. Sempre, vamos dizer isso todos juntos. Aleluia.
digno de glória, Ele é digno de tudo. Toda adoração somente a Ele seja dada a ti. Tu és exaltado. Santo é o Senhor, acima de tudo. Eu te louvarei para sempre. Santo é o Senhor, acima de tudo. Eu te louvarei para sempre. Não importa onde estiver, te adorarei. Tu és único, digno de louvar. Não importa onde estiver, te adorarei, te adorarei. Eu te adorarei. Tu és único, digno de louvar. Santo é o Senhor, acima de tudo. Eu te louvarei para sempre. Ele é santo, santo é o Senhor, acima de tudo. Eu te louvarei para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia, para sempre, sempre. Vocês já pensaram que a gente vai cantar para sempre? Para sempre com Jesus? Mas é para sempre, isso aqui não vai acabar nunca. Aleluia, isso é muito bom, isso é bom demais. É para sempre, é para sempre. Ah, que coisa boa, que coisa boa. Obrigada, Jesus.
Senhor nunca falhou. Deposite a sua confiança e sinta a paz do Espírito Santo inundando o seu ser, entrando pelos poros da sua pele. Porque a presença do Senhor, ela vai se manifestando como um vento suave no nosso meio. Que presença gloriosa de um Deus que nunca falhou. Que presença leve e suave de um Deus que nunca falhou. Ele nunca falhou. Eu senti isso. Vai declarando, você nunca falhou, Jesus. Se o homem é infiel, o Senhor permanece fiel. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Vai declarando a palavra viva. Vai declarando a palavra viva. O Senhor já deu ordem a meu respeito, aos seus anjos, para guardarem a minha casa, a minha saúde, a minha família, o meu futuro. Vai declarando a palavra de vida. De vida. E vai sentindo paz no seu coração. O Senhor hoje vai acender lâmpadas apagadas aqui. Ele vai encher a sua vida de azeite. De azeite. Oh, aleluia. Aleluia. Deixe o Senhor fluir. Assim farás outra vez, abrir o mar para o seu povo. Eu creio que assim farás outra vez. Sei que tu move montanhas. Eu creio que assim farás outra vez, abrir o mar para o seu povo. Eu creio que assim farás outra vez. Assim farás outra vez. Assim farás outra vez. Ama-se a mim outra E assim se fará outra vez. Que lindo nosso Deus. Obrigada, Jesus. Não há um Deus maior. Não há um Deus tão maravilhoso como o nosso Deus. Oh, Jesus. Jesus, teu Deus, que excelência. Glória a Deus por esse louvor, glória a Deus por esse tempo. Quão bom é estar na presença do Senhor, né? Agora eu vou orar agradecendo a Deus por esse tempo. Deus, obrigada por seu amor sendo derramado nos nossos corações. Obrigada por esse louvor. Obrigada por esse tempo com você, Pai. Eu te agradeço por nos alinhar à sua vontade, ao seu reino, nossa mente, nosso coração. Agradeço também pelas famílias que aqui estão representadas. Te agradeço pela sua ação em nossas vidas. Te agradeço pelo restauro, pelo amor e o carinho que você tem com cada um aqui. Que o Senhor venha trazer refrigério a cada lar aqui que esteja representado. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Igreja Cristã Verbo Lisboa. Que bom estar com vocês, que bom estar com os visitantes que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Que Deus esteja no lar de vocês também.
que vocês possam ser alcançados por esse tempo, pela palavra que vai ser falada, e que o Senhor venha revelar a vocês e trazer a comunhão necessária que é preciso, que não é por acaso que vocês estão aqui, viu? Em nome de Jesus, que seja o primeiro de muitos dias de comunhão com Deus aqui na Igreja Cristã Verbo Lisboa, para você visitante. Agora nós vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas. Wagner vai colocar aqui a conta. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, e eu vou ler rapidinho, está em Atos 2, 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa palavra, ela fala muito ao meu coração, porque, primeiro, ela traz a ideia de família. E a Igreja Cristã Verbo Lisboa, como nós saímos da Igreja Cristã Verbo Recreio, nós somos uma família. Então, a família não deixa faltar nada à família, né? E no final, aqui na palavra ainda fala, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Cada vez mais que nós estamos debaixo da ordenança do Pai, que nós estamos cientes do que é ser salvo, do que é ser filho, o Senhor nos acrescenta o que nos é necessário. Então, que nós possamos ter essa certeza, esse discernimento espiritual, essa direção do que compartilhar com a nossa família. E o que ofertar, o que dizimar, que Jesus venha falar sempre aos nossos corações em relação aos dízimos e ofertas. Deus, obrigada pelos dízimos, pelas ofertas que foram feitas, que vão ser feitas e que já foram feitas, pois nós cremos no seu agir, nós cremos na sua direção. É tu que direciona o que nós devemos receber. Tu é aquele que toca o coração dos seus filhos e nos traz o que nos é necessário. Assim eu agradeço, em nome de Jesus. E também declaro que todos aqueles que forem responsáveis por essas finanças vão ter discernimento espiritual para agir conforme a ordenança do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora, após o momento de dízimos e ofertas, nós vamos ter a palavra com o nosso querido irmão João Paulo. Que o Espírito Santo te direcione a todo tempo, João, que seja uma palavra abençoada, que venha semear em nossos corações sempre a base do reino, para que nós possamos propagar cada vez mais, em nome de Jesus, esse tempo precioso aqui com você. Amém. Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia aí também, né? Bom dia no Brasil, bom dia em Lisboa. Uma honra, um privilégio. E é com muito temor, né, que eu compartilho novamente a palavra do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Eu não estou podendo falar muito alto. Geralmente eu falo alto, é por causa da cirurgia, porque se eu falar alto dói, mas o Espírito Santo dá graça. E é com muito temor que a gente, né, Carol, Fagner, Miguel, irmãos, que a gente fala das coisas do Senhor, é a fonte de vida, né, a fonte de esperança, principalmente nesses dias onde a esperança ela é tão atacada, porque nós vemos tanta coisa
Nós vemos tanta coisa e a sensação muitas vezes é que o fronte de batalha tem pouca gente, né? E a gente turva nosso coração, né? A gente, meu Deus, Senhor, será que a gente vai dar conta disso tudo? É muita coisa, é tudo muito grande para a gente, é tudo sempre muito novo para a gente, é tudo sempre muito aterrorizante para a gente. E a partir daí eu queria compartilhar a palavra de hoje com vocês. Então, Senhor, eu me submeto novamente a Ti, eu me coloco no meu lugar, Senhor Jesus, como vaso de barro. Eu entrego toda a expectativa criada em cima de mim, e principalmente a expectativa que eu coloquei sobre mim, eu entrego na cruz. Eu me esvazio, Senhor Jesus, até o máximo que eu consigo me esvaziar, Senhor, nessa luta da carne contra o espírito. E eu convido o Senhor a falar através de mim, a ouvir através dos meus irmãos, quem estiver ao vivo ou quem tiver contato com essa palavra posteriormente, e que essa palavra cumpra a função dela determinada na eternidade, seja ela qual for. Amém? Eu já tenho, já fizeram impartation em mim, já, né? Eu sempre me embaralho aqui, deixa eu ver. Compartilhou a tela cheia? Dá um joinha aí. Amém. Amém. Amadurecer durante a batalha, né? E eu pedi para o Senhor, né? Na verdade, ele vem me falando sobre isso há um certo tempo. É impressionante que quando assim vem o convite, o Senhor antes ele já deu aquilo que a gente precisa falar. Não sei se vocês têm essa percepção. Ele só promove os encontros. E, bom, eu tenho um filho de 15 anos, né? Vocês têm dois, eu tenho, enfim, eu tenho uma filha também. Mas o de 15, ele está nesse processo, exatamente nesse processo de amadurecimento visível. Estamos todos em amadurecimento, mas o Rafael ele está num processo mais visível. E é assim, há um ano passado, ele ele vinha tendo momentos assim onde ele chorava olhando para mim. Eu falei, Rafael, o que você está sentindo? Por que você está assim? E ele dizia que ele tinha muito medo que eu morresse. Ele chorava, mas de repente, na igreja, na rua, no carro, ele tinha um rompante de choro. E ele falava assim: eu sinto que você vai morrer, eu não quero que você morra, a gente é amigo e tal. Foi um período assim bem intenso, né, na nossa relação. E eu busquei ajuda, né, conversando e tal, inclusive com psicólogos. E o consenso interessante que falaram para mim que, João Paulo, a morte que ele se refere, não é necessariamente a sua morte, mas a morte da relação que vocês tinham, que ela vai entrar num novo processo. E o que ele está sentindo é uma sensação de solidão, porque a percepção dele é que você não vai mais estar com ele tanto quanto você estava. Porque as coisas são muito grandes, as novas coisas que vêm são muito grandes, são muito novas, são desconhecidas. E o porto seguro dele era a sua figura que conduzia ele, e ele não precisava sofrer algumas coisas que ele já está começando a sofrer. E adivinha, esse é o nosso dia a dia. Porque o tema é batalha espiritual, mas a gente não pode falar de batalha espiritual sem mencionar esse duro e difícil processo de amadurecimento. Porque a sensação, não sei vocês, irmãos, mas a sensação que a gente está fazendo a manutenção do avião em pleno voo.
durante a batalha, a gente está em processo de amadurecimento e por conta da batalha, esse amadurecimento ele é promovido pelo Senhor. Amém? Deixa eu passar o slide aqui, que eu sempre tenho duas telas aqui, eu sempre me embaralho, tá? Então, o versículo chave para a gente começar a nossa meditação está em João 4,14:1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. E muito interessante que nesse processo do Rafael, eu olhava para ele e obviamente não falava isso, eu falava para ele crer em Deus, mas eu falava para ele, falava, filho, papai, ele vai estar contigo. Não se perturba, a gente vai estar junto. Eu vou estar contigo. E isso fazia com que passasse essa dor dele. Então eu falo para vocês nessa abertura, e falo para mim, não nos perturbemos o nosso coração. Creamos em Deus e creamos também em Jesus. Porque, veja, o cenário do pano de fundo dessa declaração do Senhor foi na Semana da Paixão, onde os discípulos eles estavam no cenáculo, os discípulos eles estavam tristes, os discípulos eles estavam confusos. Jesus estava falando que, embora Jesus ele estava dando as últimas instruções, como ele fisicamente, consolando os discípulos ali, porque a partir daquele momento Jesus estava dizendo que viria algo novo, grande, e eles já estavam sentindo isso. Jesus já estava revelando coisas que iriam acontecer, já era percebido os sinais das coisas que iriam acontecer, os desafios gigantescos que viriam. E naturalmente os discípulos eles estavam, e agora? Nesse momento ali, assim como eu com meu filho, a figura física de Jesus era o condutor até aquele momento. A figura física de Jesus absorvia todo o impacto, de todo o ataque, de toda a rejeição, de toda a confusão. Eles só eram conduzidos de uma maneira poderosa, com uma autoridade até então externa, que fazia com que eles ficassem mais tranquilos. Porque quando a responsabilidade ela é externa, dá menos medo. Mas Jesus, naquele momento ali, naquele lugar, naquele segundo andar, que eu fico imaginando as pessoas passando ali embaixo e não faziam ideia do poder maravilhoso, do momento histórico, mais do que qualquer outro fato, em qualquer história de qualquer país, ali estava acontecendo algo que ia mudar a humanidade para sempre. Naquele lugar, Jesus estava preparando aquelas pessoas para uma maturidade espiritual nunca antes experimentada por nenhum personagem, nenhum herói, nenhum grande personagem bíblico. Jesus ele estava ali naquele lugar preparando uma maturidade que seria a base para o reino que viria através de nós.
Então, queridos, o Senhor Deus, ele percorreu um caminho até o nosso coração. Existem processos que nós precisamos passar. Existiram processos que a humanidade precisou passar até que ela empunhasse as armas de Cristo, as armas inabaláveis. E assim como nós, existem processos que nós precisamos fazer para desbloquear autoridades na nossa vida, para desbloquear responsabilidades na nossa vida. Porque enquanto nós não cumprimos os processos que o Senhor tem para nós, por nossa causa, em amor a nós, ele fere até a missão para que a gente não seja ferido. Ele impede os novos degraus para que a gente não tropece, porque ele nos ama. Ele escolheu se manifestar através de nós. Mesmo não precisando de nós, ele escolheu que nós fôssemos coparticipantes dessa coisa maravilhosa que é trazer o céu para a terra. Mas se nós não nos entendermos num processo de amadurecimento nele, a gente vai continuar fora do nosso propósito. A gente vai continuar no mesmo degrau espiritual por anos. E nós vamos ver pessoas passando por nós, desenvolvendo em Cristo. Não é um desenvolvimento do mundo, amém? É um desenvolvimento em Cristo. E muitas vezes a gente fica até sentimentos estranhos podem eclodir. Sentimento de autoproteção emocional, como, por exemplo, inveja, amargura, ira. Mas, no final das contas, nós não nos permitimos amadurecer. Porque a palavra diz que os planos do Senhor são infalíveis. Não são os seus planos, os meus planos que são infalíveis. São os planos do Senhor que são fadados ao êxito. Conosco ou sem a gente. Ele vai se cumprir. Então nós precisamos amadurecer para que a gente se enquadre, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e caminham de acordo com o seu propósito. Todas as coisas colaboram para o propósito do Senhor. A gente só está no caminho, a gente ama a Deus, a gente se coloca no propósito e as coisas colidem a nosso favor. Amém? Isso é muito importante. O Senhor, ele percorreu um caminho até o nosso coração, como eu falei lá no slide anterior. E é importante a gente entender isso, esse caminho à maturidade. Nós temos um caminho particular, mas o Senhor ele conduziu a própria humanidade através desse caminho, para que a gente receba níveis proporcionais à maturidade que encontramos. Então vamos meditar junto aqui. Como é que o Senhor se revelou na humanidade? A princípio, o Senhor se revelou como o Deus Pai. Quem é o Deus Pai? É aquele que criou todas as coisas, aquele que prove todas as coisas. Ele é o protetor, ele cuidou de Israel. Se você pega toda a história bíblica, ele como um pai, ele protegeu, e ele puniu, ele exortou, ele corrigiu, ele resgatou. Ele tem a autoridade absoluta como Deus Pai. Foi assim que ele escolheu se revelar a Abraão.
Foi assim que ele escolheu se revelar a Moisés num outro momento, como pai, como autoridade, como alguém a ser temido, mas como alguém que cuida. Esse é o Senhor, Deus, que é nosso Pai. Lá em Isaías 64:8, mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu nosso oleiro, e todos nós obras das suas mãos. Então o Deus Pai coloca a gente no nosso lugar. O Deus Pai equilibra a nossa relação com Ele. Se você pega no paralelo com os dias de hoje, as relações de pai e filho, elas estão distorcidas porque o pai ele não está sendo visto ou se colocado numa posição de pai, provedor, protetor, autoridade absoluta. Esse é o modelo de Deus. E depois de consolidar, ter toda uma antiga aliança consolidada com a sua figura de autoridade, Jesus pôde revelar o amor de Deus. O amor dele pôde ser revelado em Jesus. O resgate dele, o Deus que resgata, o Deus que intercede, o Deus que ama, ele só pode ser conhecido após nós entendermos que Deus, o Pai, é a autoridade. Então foram revelações intencionais do próprio Deus sobre a sua própria figura, para que a humanidade faça um caminho de volta para Ele. Nós não podemos entender Jesus, e o próprio Jesus dizia isso: eu só faço o que o Pai, bom é o Pai, eu faço todas as coisas por causa do Pai, eu e o Pai somos um. Hoje, inclusive, o ataque, um dos ataques à figura de Jesus é desconectar ele da autoridade de Pai para que ele fique só como o amor. Então, se Deus é amor, tudo é amor, então eu posso amar da maneira que eu quiser. Negativo. Negativo. Jesus foi revelado após Deus Pai ter sido compreendido. 1 João 4,10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O resgate de Deus só foi possível porque Deus nos amou e que Ele tem a autoridade absoluta para que nós fôssemos perdoados. Amém? Está fazendo sentido até agora para vocês? Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, a figura de Deus no Espírito Santo, ela só pode ser desbloqueada depois que nós entendemos o amor do Pai, depois que nós entendemos a autoridade do Pai. Aí sim, Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus o Amoroso, o Resgatador, aí sim, nós conseguimos entender o Consolador. Nós conseguimos entender o Conselheiro, porque nós compreendemos a figura do amor de Deus em Jesus. A face de Jesus nos fez aceitar o Espírito Santo no nosso coração, porque senão isso seria impossível. Porque o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força cósmica, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Jesus sem alimentação física. Então essa etapa da revelação ela só foi possível por isso. Deus como Consolador, Deus como Conselheiro, Deus como Ajudador, Deus como fonte da verdade. E Deus se apresentando como a nossa fonte de poder.
Nós só somos autorizados a utilizar para o propósito dele o poder de Deus depois que nós entendemos o amor de Deus, depois que nós entendemos a autoridade absoluta de Deus. Só então a gente consegue fazer as maravilhas que o Senhor disse que nós poderíamos. Por causa dele, por causa da autoridade dele, por causa do amor dele e por causa do conselho dele. Para que nós não usemos isso ao nosso bel prazer. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse caminho de maturidade é fundamental ser compreendido. É um caminho intencional que possibilitou a nossa volta para ele de uma forma madura. De uma forma madura. Porque os filhos maduros que fazem a diferença. Os filhos maduros que manifestam o reino. Os filhos imaturos, eles pulam etapas. Os filhos maduros, eles são apressados ou amedrontados. Eles fazem além do que devem fazer ou ficam aquém daquilo que deveriam fazer. Então nós precisamos aceitar os processos de maturidade para que novas responsabilidades sejam desbloqueadas, inclusive na nossa casa. Existem pessoas que ficam em looping, revivendo traumas de passado, revivendo sentimentos de passado, revivendo abandonos, rejeições, iras, amarguras, sentimentos de fracasso, sentimentos de perda, revivendo as mesmas histórias porque não compreenderam os processos de amadurecimento. E aí, mesmo com boa vontade, se metem em batalhas que ainda não podem ser inseridos e reclamam que... Eu estou me incluindo nisso, tá? Eventualmente eu faço isso. E reclamam que, cara, as coisas não estão dando certo, porque, meu Deus, e tal. Agora, você reconhecer que está em processo de amadurecimento, isso é uma morte do teu eu. Porque o ser humano, a carne, a nossa carne, tem uma tendência luciférica a querer ser Deus. Glória a Deus que o Senhor Jesus nos retirou dessa escravidão. Como em Romanos, Paulo falava, quem me livrará desse corpo mortal? Glória a Deus, que dele o fará através do Messias Jesus. Porque é uma escravidão. Veja só o que João 15 fala, 14:15. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Jesus não é o nosso chapa, nosso amigão. A gente é amigo dele. Se nós respeitarmos a autoridade dele, entende o processo de maturidade? Entende que se a gente não compreender, pular a etapa, a gente não recebe o que a gente tem direito a receber, não percebe as coisas que já estão disponíveis. Já não o chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Isso não é suficiente. Você conheceu o que Jesus conhece, receber o que Jesus te dá,
não é o suficiente, porque não é sobre o que você tem, é o que você vai fazer com aquilo que você tem. Não é sobre aquilo que você carrega, tem gente que gosta dessa expressão, mas é o que você vai fazer com aquilo que você carrega. Não é aquilo que você sabe. Existem pessoas que sabem teologia, parece um Google. Mas o que elas fazem com aquilo que elas sabem? Porque se você entendeu que Jesus morreu na cruz por você, ressuscitou e te resgatou e te fez assentar no céu com ele, se a única coisa que você sabe, você já sabe muito mais do que pessoas que sabem a letra fria e não trouxe nada para o coração. É melhor você saber muito bem um golpe, você treinar um golpe 1000 vezes, do que você treinar 1000 golpes uma vez. Isso é um ditado das artes marciais. Veja só o que João 14 fala. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então nós recebemos o conhecimento dele, por causa dele, pelo amor que ele tem a nós. Nós não, preste atenção, nós não temos condições de entender as mensagens e revelações que o Senhor nos coloca. Nós não temos. Mas o Senhor, ele diz aonde e ele dá o como. Então ele mesmo enviou o seu Espírito Santo para que o Espírito Santo nos ensinasse aquilo que ele mesmo falou. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Ele nos tirou das trevas, ele nos colocou na luz, ele nos deu uma missão, ele nos deu as condições para que nós façamos a missão. Só percebe isso quem é maduro. Só percebe isso quem compreendeu todas essas fases de amadurecimento que nós mencionamos anteriormente. Só compreendeu isso quem não quis pular a fase. Só compreendeu isso quem não tem a arrogância de dizer, não, aqui eu não, discipulado, não. Prestar conta com alguém? Não preciso. Eu sou aquele que cuida, eu não preciso ser cuidado. Eu já pensei isso, gente. Com toda a boa vontade do mundo. Foi uma seta, um pensamento inflamado. Glória a Deus pela minha congregação, glória a Deus pela minha esposa, que constantemente me dá o feedback, porque eu peço feedback também, para que eu saia dos lugares onde eu mesmo me meto. E retorno para o caminho da maturidade, porque a maturidade é um caminho a ser perseguido até que ele venha. E mesmo após, nós vamos ter a eternidade para conhecer a ele. Isso é tremendo. Amém? Então vamos lá. A lei, deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. A lei, ela foi o tutor da humanidade, como está lá em Gálatas 3. Tem o versículo aqui, se você estiver escutando esse vídeo, eu convido você a olhar o PowerPoint. A gente prepara um PowerPoint bonito para você olhar, gente. Vamos olhar o PowerPoint. Então, Gálatas 3, 23, 26 fala lá que a lei foi o tutor da humanidade. Essa palavra tutor é pedagogos. Até a chegada de Jesus. A gente não tinha maturidade para compreender o pecado. Então, nós precisávamos da lei para que nós compreendêssemos o pecado, para que nós fôssemos encerrados num cercadinho igual um bebê. O bebê, o cercadinho, não é para maltratar o bebê. O cercadinho é para proteger o bebê dele mesmo, porque ele não sabe, ele bota o dedo na tomada,
o Fagner, nosso irmão, líder, junto com a Carol da igreja Verbo Lisboa, eles têm um bebezinho agora. Glória a Deus pela vida do Theo. Mas se largar o Theo, daqui a pouco ele vai conseguir engatinhar para lá e para cá, é perigoso, não tem noção das coisas. Então, o cercadinho, ele serve para que a gente seja protegido até certo tempo. Porque se você mantiver uma criança no cercadinho, ela não vai se desenvolver. Ela precisa de liberdade controlada. Então você tem o cercadinho, depois acabou a época do cercadinho, você tem uma liberdade controlada até que ela atinja a maturidade para ir sozinha para a escola, por exemplo. Porque até lá a gente leva os nossos filhos para a escola, protegendo eles do mundo, mas protegendo inclusive deles mesmos. Então, assim como a lei foi o tutor da humanidade, Jesus, naquela época, ele fisicamente, Jesus homem entre nós, ele foi uma espécie de tutor para os discípulos, até que ele mesmo enviasse o seu Espírito Santo, que ele disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir, que ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não for, vocês não vão amadurecer. Mas antes do Espírito Santo vir, antes deles receberem Deus neles, eles precisavam entender e experimentar, conhecer Deus conosco. Emmanuel. Você não pode receber o Espírito Santo se você não conhecer Jesus, o Messias. Queima etapa. Então existem muitas pessoas que buscam o poder de Deus, como Simão, por exemplo. Mas hoje ainda, nesse momento, você tem vários Simãos mágicos, sem saber que são Simãos mágicos, que buscam o poder do Senhor, que buscam o poder do Espírito Santo, mas a gente não pode manipular o poder de Deus. É graça dele, é para o propósito dele. Então, se nós fazemos isso para interesses egoístas, isso é perigosíssimo, gente. Perigosíssimo. Antes de nós termos acesso a esse poder que ele coloca em nós, a gente precisa entender Jesus. Quem é Jesus? Antes de entender Jesus, a gente precisa entender o Deus Pai. Quem é Deus Pai? É a Trindade. É a coisa mais maravilhosa que existe, é Deus se manifestando de três maneiras, porque a gente precisa entender as três maneiras. Deus não é por acaso. Se ele se manifestou de três maneiras para a humanidade, é porque a gente precisa entendê-lo pelas três manifestações dele. Então a maturidade ela é um processo. É um processo que dói. Dói tanto que a gente finge que a gente já é maduro. Dói tanto que a gente prefere criticar o outro pela imaturidade dele, que é uma forma de anestesiar a nossa realidade. O meio cristão não deveria, mas é um meio extremamente crítico. E isso é assassinato. A Bíblia diz, se você critica seu irmão, se você fala mal do seu irmão, você está matando ele. É nesse nível. É o corpo de Cristo, atacando o corpo de Cristo. A gente tem que abençoar. Até a exortação tem que ser acompanhada de amor e cultura de honra. Pensando na edificação do irmão. E a Bíblia diz, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu olho. Isso não é uma denúncia à hipocrisia, isso é uma comunicação do amor, porque a Bíblia continua. Fala, porque se quando você tira a trave do teu olho, você pode ver melhor
E aí você pode tirar, por amor, o cisco do olho do teu irmão. Então, é chegado a hora dos filhos de Deus aplicarem o Salmo 139 na própria vida. Senhor, sonda-me, examina o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau e me conduz, Senhor, pela mão, pelo pulso. Para quem tem filho pequeno, você pega a criança pelo pulso, que pela mão ela pode fazer isso, ó, flaps. A gente dá a legalidade para o Senhor pegar a gente pelo pulso. Como ele pegou Israel ao longo da história, como Deus pegou Israel pelo pulso ao longo da história e conduziu Israel. Ai, mas poxa, Deus foi muito duro com Israel no Velho Testamento. Pai faz isso. Hoje, a figura do pai, ela está sendo desconstruída. Não vai ter êxito, em nome de Jesus, mas é a tentativa. O pai, ele tem força, ele pega o filho com autoridade. Essa maturidade dói, porque as pessoas muitas vezes querem Jesus, mas não querem Deus Pai. Mas é muito duro. É muito duro. A realidade de Deus como autor é muito duro. E queima etapa e vive uma ideia de Jesus que só existe na cabeça dela. Isso é um sofisma. Porque é muito mais fácil nós criarmos uma ideia e nos relacionarmos com essa ideia que ela é adequada aos nossos desejos do que a gente se relacionar com Deus vivo, que vai machucar a velha criatura, porque ela deve morrer. Então a maturidade, ela passa por etapas de revelações, etapas de entendimento, ela passa por entrega, ela passa por rendição. Filipenses 3, 12 e 16. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, fica tranquilo, isso também Deus vai esclarecer. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vou repetir. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Não voltemos ao cercadinho. Você que já estava indo para a escola sozinho, não pede para o teu pai levar para a escola ainda. Não se infantilize espiritualmente. Seja lá o que for que a gente ganhou, o terreno que a gente ganhou, desenvolve ele até você partir para um outro patamar. Ouve a voz de Deus, porque Ele nos ama e Ele nos conduz em segurança. Quando Deus chegou para Moisés, fala para o faraó que o eu sou te enviou, Moisés ficou aterrorizado, mas eu não sei falar. Fica tranquilo que eu estarei contigo. Acabou. Mas nós temos que ouvir a voz do Senhor e confiar que Ele só coloca a gente nos lugares que a gente dá conta. Porque é Ele que capacita. A Bíblia diz que as nossas boas ações, elas foram preparadas de antemão. Então o Senhor fala, dá mais um passo, vai para ali. Ali não. Paulo, por que Paulo não foi para a Ásia? Paulo estava bombando. Na cabeça de Paulo fazia um sentido tremendo. O ministério dele, ele cheio da palavra, cheio da unção. Você olha assim na beira do negócio, cheio de povo não alcançado. Cara, eu vou para lá. O Espírito Santo falou, não. Por quê? Por que não? A gente tem que desistir dessa tentação de querer entender todas as coisas.
Lá em João fala que assim, é muito interessante que fala, Jesus fala, todos aqueles que me amam, me obedecem. E depois ele fala, todos aqueles que me obedecem, me amam. Então quem ama, obedece, quem obedece, ama Jesus. É indissociável. Então aquilo que a gente conquistou, desenvolve e consolida. É igual um alongamento. Vocês já fizeram alongamento? Se vocês não fizeram alongamento, vocês têm que fazer. Alongamento faz bem. A gente tem que cuidar do corpo, amém? Templo do Espírito Santo. Então, alongamento, você não pega e abre a tua perna de repente. Ah, você vai se machucar. Você abre, chega num ponto de limite. E aí você vai conquistando aquele lugar e depois abre um pouco mais. É assim que funciona. Só que aqui é mais fácil, que é o Senhor que diz, vai, fica, consolida, desenvolve. Existem pessoas que isso é muito ruim, que elas estão sempre começando as coisas. Ela é ótima de começo. Ela é ótima. Vamos começar. Só que não desenvolve. E a Bíblia diz que é o final das coisas que é mais importante que o começo. Então ela está sempre começando, porque se aproximar é mais fácil. Permanecer é difícil, inclusive em Cristo. Isso requer maturidade, isso requer paciência. Nossos irmãos estão iniciando uma linda aventura com Jesus em Portugal. É claro que a gente queria que esse Zoom ou que o vídeo no YouTube tivesse milhões de visualizações. É claro que a gente queria que os membros que já existem comparecessem em peso, porque eles têm fome e sede do Senhor. Mas na prática não é o que acontece. Mas nós não podemos perder aquilo que a gente já alcançou. Nós somos faróis, nós somos velas na candeia colocadas visivelmente. Estejam pessoas na sala ou não. Nós somos faróis naquela ilhazinha isolada no meio de um oceano perigosíssimo. A gente brilha, tem que brilhar, tendo navio ou não. O amor nos faz pacientes. Quanto tempo Jesus esperou por nós? E ainda espera, porque a gente ainda está no processo. Então, aquilo que a gente conquistou, agarra, cara. Agarra. Jesus, agarra. Jesus. Nem que seja a tua família. Porque acredita em mim, a família, ela está sendo bombardeada. Então, se você conquistou a tua casa, agarra a tua casa, ora junto com a tua mulher, ora junto com os teus filhos, desenvolve a tua casa, desenvolve. Se alcançou, desenvolve em Cristo, amém? Tá fazendo sentido até agora? Então, assim, o tema é batalha espiritual, mas a gente está em batalha. A gente está em batalha. Veja só, você que aceitou Jesus, se você que está vendo esse vídeo não aceitou Jesus, eu oro em nome de Jesus para que você tenha uma experiência pessoal com Ele agora. E você vai pegar um telefone, vai ligar para um amigo cristão, porque ele vai conseguir te orientar no que fazer a partir de agora, amém? Mas você que já é cristão, você foi resgatado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino de Jesus. Você já habita em lugares celestiais, é o que diz a palavra. Então, caramba, como eu estou no céu? Sim, você está no céu agora. Mas como? Espiritualmente, a gente está no céu. Espiritualmente, a gente está no céu. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos os pensamentos do Senhor, nós já estamos no céu com Ele. Só que fisicamente, a gente está na terra. Então, naturalmente, o nosso corpo, ele é um lugar de tensão de reinos. O reino dos céus é manifestado através de nós, porque Jesus quis. Porque Jesus quis. Através desse reino que nós estamos vivendo, que tem um príncipe.
que já foi derrotado. Mas o lugar é de tensão. Porque a física diz que a toda ação corresponde uma reação. Então, se nós colidirmos com as portas do inferno, as portas do inferno colidem contra nós. Se a gente não for maduro o suficiente para que a gente entenda quem nós somos, quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é, e isso passa através de nós como um tsunami poderosíssimo, a gente vai achar que o inferno está reagindo e está ganhando. Ai, meu Deus, quanto ataque que eu estou sentindo. Sim, a gente é atacado. Mas aquilo que habita em nós, a palavra diz que é maior do que aquilo lá em 1 João. É maior do que aquilo que habita no mundo, que é o espírito do anticristo. Lá em Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A gente não luta contra pessoas. O inimigo quer que a gente lute contra pessoas, porque a gente vai se bater. E ele só vai recolher os destroços. Mas só entende as coisas espirituais estando em espírito. Como é que a gente está em espírito? Com a mente de Cristo, compreendendo quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é. Essa é a maturidade do filho maduro que pega e colide com as portas do inimigo, que recebe o shalom, porque, veja só, preste atenção, Jesus diz, manifestem o reino. Jesus diz, por onde vocês forem, pregue que o reino de Deus está próximo. Jesus diz, façam discípulos de todas as nações. Deus não fala as coisas para a gente fazer e é mal para falar se vira. Faz o que eu estou mandando. Não. Ele é Deus Pai com autoridade, ele ordena, mas ele também é Jesus que ama e dá as condições. Ele manifesta seu amor e é o Espírito Santo que nos aparelha. Então, ele fala o que a gente tem que fazer, mas dá as condições para que nós façamos. Mas só reconhece essas ferramentas o filho maduro. Compreende a associação da maturidade com a batalha espiritual? Existem muitas pessoas que estão batalhando batalhas que não deveriam, porque não alcançaram a maturidade suficiente para que elas se inserissem ali. O que é essa maturidade suficiente? Entender o momento dela em Deus. Não é o que você parece ser. Davi, o que parecia Davi? Um franzino, um menino. Um menino lutando contra um gigante. Só que a pessoa que chega e cai direto nesse versículo acha que muita gente acha que Davi só era um garoto franzino que de repente recebeu uma unção para lutar contra o gigante. Não. Davi, ele se preparou a vida inteira. Ele lutava contra ursos, contra leões. Ele defendia as ovelhas do pai. Ele, sem ninguém ver, nem o pai dele sabia. Nem o pai dele sabia, o pai terreno sabia. Ele estava em processo de amadurecimento. Por dentro, ele era maior que Golias. Por dentro, espiritualmente, ele era um gigante. Só que exteriormente as pessoas não davam valor. E assim somos nós. Porque o filho imaturo, preste atenção nisso, o filho imaturo, ele não se contenta em ser. Entende? O filho imaturo, ele quer aparecer. E, eventualmente, ele vai parecer algo que nem é. Ele tenta se legitimar por ações, por falas, por palminha. O filho imaturo, ele não se contenta em ser. Então, se ele só parece, ele não tem acesso ao que está disponível, porque ele não precisa. Ele acha que não precisa. 2 Coríntios 10,
3 a 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Existe cristão lutando com armas humanas. Tem cristão batalhando na internet, xingando um ao outro, usando as armas humanas. Tem cristão que debate Bíblia, parece uma briga de bar. Armas humanas. Tem cristão que combate ódio com ódio, raiva com raiva, rancor com rancor. Tem cristão batalhando, usando abandono contra abandono. Ah, fulano me rejeitou, vou rejeitar também. São as armas humanas. Acusação com acusação, culpa com culpa. Essas armas são humanas. As nossas armas não são humanas, só que só tem acesso às armas humanas os filhos maduros, para aquele momento. E cada um está na sua área de influência. O Senhor espalhou estrategicamente, o Senhor é um general, amém? Ele é o rei dos reis, ele é o Adonai de Sevaot, é o rei dos exércitos, ele é o rei das hordas celestiais, ele é o maior estrategista que existe, existiu ou existirá. Ele é aquele que sabe de todas as coisas que existem, existiram ou existirão. Ele é aquele que está presente naquilo que foi, é e será. Esse é o nosso Deus. E a gente acha que sabe fazer melhor que ele. É isso. Então a gente só acessa as ferramentas quando a gente compreende que elas estão disponíveis, amém? Está fazendo sentido até agora, gente? Espero que sim. Então a gente precisa lembrar do nível de maturidade que a gente está. Nós precisamos lembrar do nível de maturidade que nós estamos. Eu preciso me lembrar do nível de maturidade que eu estou, para que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não é sobre o que eu posso fazer. É sobre aquilo que eu tenho que fazer. Tem muita gente indo para a Ásia e não deveria. Não a Ásia física, tá? Não é isso que eu estou falando, mas fazendo coisas que não deveriam. E existem pessoas que estão deixando de fazer as coisas que deveriam fazer. Então você que ouviu a voz do Senhor, se posicionou nele, tenha fé. Tenha confiança. Seja profético. O profético, ele precisa ter uma confiança inabalável, porque a maioria das vezes não vão compreender o que você está dizendo ou está fazendo, mas se for do Senhor, se posiciona e mantém a revelação. Porque a gente está em processo de amadurecimento, então a gente não está preso à ameaça da lei, a gente não está no cercadinho, mas a gente não está como discípulos naquele lugar que era o momento deles de amadurecimento, assustados com a possibilidade de estarem sozinhos. E Jesus precisava falar: vocês não são órfãos, eu vou voltar, eu vou mandar o Consolador, calma. Eu sei que vocês estão assustados. A gente não está preso à lei e a gente não está longe de Jesus ou com medo da ausência de Jesus. Isso é uma armadilha mental de Satanás, que a guerra é na mente, principalmente. Então, existem pessoas que ficam presas hoje por pensamentos legalistas e não se movem com medo do erro da lei e sendo ameaçadas pela lei. Então eu preciso ser bom, eu preciso ter princípio. E aí você fica como uma constante ameaça, num cercadinho.
Só que a gente também não está com medo de Jesus estar longe. Meu Deus me abandonou. Eu não estou. Eu acho que eu estou em pecado. Eu estou em pecado, Deus me abandonou. Ai, Deus não se agradou de mim, então me. Não, não, não. O Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós, Cristo em nós nos faz esperança da glória. Cristo em nós entende os nossos processos e através do arrependimento a gente se reposiciona. Através do perdão a gente se reposiciona. Porque nós não somos bons, Ele é bom e a bondade dele comunica através de nós. Nós não conseguimos fazer as coisas, mas Ele é, e aquilo que Ele é comunica através de nós. Nós somos a esperança da glória porque Ele é. Então, o que nós temos? Nós temos em nós toda a autoridade de Deus Pai. Vou repetir. Nós temos em nós, habitando em nós, toda a autoridade de Deus Pai. Nós temos habitando em nós todo o amor de Jesus e nós somos conduzidos pela mente de Cristo através do Espírito Santo. Autoridade, amor e conselho. Isso não tem nada a ver contigo, cara. Isso não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você. Retira essa expectativa sobre a tua vida. Alguém colocou isso em você, você aceitou. Alguém colocou isso em mim, eu aceitei. Isso transformou a vida cristã, cara, numa jornada pesada. E não é, o fardo dele é leve. É leve, o fardo dele é leve. A gente só precisa botar o nosso fardo lá. Qual é o teu fardo? Qual é o meu fardo? Se livra dele para que a gente avance mais um bocadinho nessa caminhada rumo à maturidade, porque isso tudo é pela graça. A graça dele é suficiente. Ele disse, a minha graça te baixa. A graça é suficiente. A graça é suficiente na batalha. Ali, essa batalha que você está travando hoje, existem batalhas mais visíveis, mas em nome de Jesus, eu declaro que as escamas dos seus olhos e dos meus vão ser abertas para que nós entendamos as dimensões das batalhas, o que está em andamento no mundo espiritual. Esse lugar aí, que você vê escudos e lanças, você vê chamas e setas, esse lugar, a graça dele é suficiente ali, porque é ele que batalha para a gente. Ele que batalha para a gente. Mas a boa notícia é que Jesus entende as nossas limitações, sabe? Jesus entendeu a limitação de Pedro. Pedro falou, eu vou com você onde for, me leva. E Jesus falou, Pedro, calma, você não está pronto ainda. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu sei disso. Você não está pronto ainda. E Jesus resgatou ele todas as 3 vezes que ele mergulhou na depressão. Não conheço Jesus, Pedro, tu me ama. Não conheço Jesus, Pedro, tu me ama. Não conheço Jesus, Pedro, tu me ama. E resgatou Pedro de um lugar terrível que ele estava indo. Ele entende as nossas limitações. E é por isso que Jesus nos orienta para que a gente tenha uma constante memória do sacrifício dele, porque ele sabe que a gente se perde. Ele sabe que a gente se perde. Ele estabelece um sistema de lembrança, de honra, pelo caminho que ele escolheu percorrer. Deus, ele percorreu toda a história da humanidade até aqui. Que honra esse lugar que nós estamos. Que honra. Nós poderíamos ter nascido lá, mas nós nascemos aqui. Obrigado, Jesus, porque nós nascemos na conclusão do processo da maturidade. E é uma responsabilidade isso.
Nós nascemos na era do Espírito Santo de Deus. Nós nascemos na era onde Cristo habita em nós. Repara, a gente podia ter nascido em qualquer outra. Vamos honrar isso. Porque se o Senhor que comanda, que governa toda a cronologia, o tempo habita nele, escolheu que nós nascêssemos aqui, porque tem um propósito na minha vida e na tua. Não é o acaso. Você não é obra do acaso, você não foi um erro, você não foi um aconteceu. Jesus planejou você na eternidade para esse tempo, para alguma coisa. Então que nós consigamos amadurecer para que a gente entenda qual é essa alguma coisa. Então hoje, nesse lugar, vou pedir para vocês pegarem os elementos da ceia. Hoje, aqui nesse lugar, nesse Zoom, que até bem pouco tempo era uma realidade tão... Zoom, não sabia nem o que era isso, Zoom. Virou uma coisa tão comum. Hoje tem gente que faz reunião mais no Zoom do que em outro lugar. Mas glória a Deus. Porque não é a ciência, a tecnologia que é ruim. O uso que fazem dela é ruim. Não é o dinheiro que é o mal. É o que fazem com o dinheiro que é o mal. Então vamos usar hoje aqui esse lugar para juntos nós nos lembrarmos disso tudo. Porque essa lembrança, Deus não precisa ser lembrado. Deus não precisa de nós. Isso tudo é para o nosso bem. Então nós nos lembramos do sacrifício de Jesus em honra a Ele. Nós devemos esse amor para Ele. Nós entregamos para Ele. Jesus, eu me lembro. Eu me lembro de tudo, eu lembro desse processo. Eu lembro, Senhor, eu lembro de tudo que me fez. O Senhor está falando de humanidade, mas a única coisa que eu consigo identificar é a minha vida. Mas, Jesus, eu me lembro da minha vida, o caminho que o Senhor me fez percorrer. Até chegar aqui, eu me lembro, Jesus, eu me lembro, Jesus, eu me lembro. Eu não esqueci. Eu não esqueci onde eu estava. Eu não esqueci que eu não merecia nada disso. Mas eu me lembro que o Senhor foi lá, nesse lugar que eu estava e me tirou de lá. Então a única coisa que eu posso oferecer é o meu louvor a Ti. A única coisa que eu posso oferecer é o meu amor, a minha vida por completo. Então eu gostaria que vocês pegassem o pão. E nesse sentimento, vocês lembrassem que esse corpo dado em nosso favor levou sobre si coisas terríveis por nossa causa. Coisas terríveis por nossa causa. Coisas que só o Deus vivo poderia suportar. Então comamos o pão em memória desse sacrifício. E nós vamos pegar o cálice, no meu caso, a xicrinha de coração. E nós vamos lembrar dessa aliança, esse selo inquebrável, essa decisão de amor que foi selada pelo Rei dos Reis. Foi uma decisão de resgate, uma libertação selada com sangue pelo Rei dos Reis. Então que nós bebamos esse cálice em memória, em lembrança, em honra
a essa decisão inquebrável, inexorável e inerrante, porque Jesus não cometeu um erro em te salvar. Ele te salvou por amor e ele não erra. Então bebamos o vinho, o cálice derramado por ele, lembrando o sangue derramado por ele. E eu gostaria de fechar esse encontro com o mesmo versículo que nós falamos no começo, João 14:1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam em Deus. E creiam também em mim, em Jesus Cristo. Amém? É isso. Amém. Glória a Deus. Que palavra, né? Na Bíblia diz que o ferro, nós devemos caminhar com os irmãos como o ferro que afia o ferro, né? E glória a Deus por termos irmãos, família, para nos afiarem como o ferro que afia o ferro. E eu oro a Deus para que nós possamos absorver essa palavra, que ela venha a ser semeada em nossos corações. Pelo menos para mim, foi bem profunda, cheia de metáforas, e que no espírito nós vamos conseguir entender e propagar em nome de Jesus. Porque assim nós declaramos que o nosso espírito seja fortalecido e pronto através do relacionamento com Deus. Obrigada, João. Eu oro a Deus para que você tenha sempre essa comunhão com o Espírito Santo, que o reino de Deus venha reinar em seu lar, em seu coração, na sua mente, entre os seus, que vocês sejam sempre sementes férteis para serem germinadas aonde o Senhor colocar vocês. Que esse seja o início de uma longa jornada que o Senhor tem de propagação da palavra dele. E onde vocês colocarem a planta dos pés de vocês vão tomar aquela terra como herança do Senhor. E que você, sendo o cabeça da sua casa, você possa ter sempre discernimento para saber onde vocês tenham que estar. Em nome de Jesus. Que a gente tenha essa certeza da loucura do que é a palavra de Deus e que nós somos filhos amados e cuidados por Ele, como a gente lê em 1 Coríntios 1:18. Acho que é a minha partezinha preferida da Bíblia, para não tentar entender nada desse caminhar tão louco aos nossos olhos humanos, né? Mas agora, de acordo com a Verbo News, as nossas informações. Na segunda, nós temos Escola de Negócios, que é o primeiro ano da Escola de Negócios. Sim. Na terça, nós temos reunião presencial aqui em Lisboa, Portugal. Na quarta-feira, nós temos a aula da Escola de Negócios, a aula do segundo ano. Na quinta-feira, nós temos pela manhã a reunião das mulheres. Nós temos à noite a nossa reunião de oração. Se vocês tiverem pedidos de oração, se vocês tiverem alguma questão para levar ao Senhor, pode estar conosco nessa reunião de oração ou então nos trazer os pedidos de oração. Pode falar. E lembrando que o acesso na reunião de oração é às 20 horas e é pelo mesmo link do culto da reunião dominical. Então é só entrar no Instagram, clicar lá no link, vai ter acesso direto à reunião de oração toda quinta-feira às 20 horas. É isso. E para fechar, não menos importante, mas fazendo parte, aos sábados nós temos a Escola Sobrenatural e domingo, exato, né? Eu nem me estendo muito, porque a Escola Sobrenatural ela é algo que está no meu coração, assim, se eu começar a falar, é algo que eu não paro mais. Mas pronto.
Deixa aquele mistério do Senhor tratar com vocês o que é a escola sobrenatural. Perguntem a ele, perguntem se vocês devem estar presentes nesse tempo com ele na escola sobrenatural, que ele vai trazer a revelação. E domingo teremos a próxima reunião, novamente juntos aqui. E quão bom é estar com vocês, gente. Quão bom é ceiarmos juntos. Que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento, que Ele possa resplandecer a face dele sobre ti, que Ele lhe dê a paz em cada segundo desses próximos dias que nós vamos ter, que possamos ter a nossa mente aliançada à mente de Cristo, que não venhamos nos moldar aos padrões do mundo, que não tenha a capacidade, Satanás, de plantar nenhuma semente que oriunde dele, nem na nossa mente, nem no nosso coração, nem no nosso espírito, que possamos ser blindados pelos anjos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. João, Deus abençoe sua casa, meu irmão. Obrigado mais uma vez. E a gente declara aí um total e pleno restabelecimento para você, tá bom? Que não fique nenhum tipo de efeito colateral, nenhuma mazela, nada, em nome de Jesus. Tá bem? Amém. Tá falando isso porque eu operei, tá, gente? Que senão o pessoal não sabe o que é. Exato. Restaurado e regenerado, em nome de Jesus. E assim Amém. para o Miguel também. Miguel, Amém. seja, eu declaro 200%, que é a matemática do reino. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, tio. Você também. Rosângela, Deus abençoe sua casa, sua família. Thalita também, Deus abençoe a casa de vocês. Em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Boa semana. Até semana que vem, gente. Amém. Olha o Theo aí. Olha o Theo lá. Alô? Né, filho? Olá, filhão. Theo, te usei hoje na pregação, hein, Theo? Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe. Vamos sim, tá comigo. certo. A gente está indo. Amém.